Há mais de 3 meses, trabalhadores de todo o mundo tiveram que mudar a rotina por causa da pandemia do coronavírus. Especialistas alertam para o aumento de doenças relacionadas ao estresse e ao trabalho. Uma delas é a síndrome de burnout. São mais de 100 dias de uma nova rotina para trabalhadores do mundo inteiro. Restrição na circulação, uso de máscaras, atividades que agora são praticadas de outra forma. Muita novidade e, com ela, muita pressão e estresse. A consequência é o aumento de doenças relacionadas ao esgotamento físico e mental. O teletrabalho tem causado muita angústia e medo nos trabalhadores. O medo é bom, por um lado, porque nos impulsiona para a mudança, mas também pode nos paralisar. Nós perdemos aquele percurso até o trabalho, a pausa para o café, ser reconhecido perante os colegas diante de uma entrega de um trabalho, ter o retorno da fala e o olhar do outro presencial, vão nos gerando uma certa angústia, uma insegurança. Cansaço, angústia e ansiedade, sentimentos que servem como um gatilho para uma das doenças que mais tem se espalhado entre os trabalhadores nos últimos anos, a síndrome de burnout. As pessoas que enfrentam esse mal passam a ter cansaço físico, dores de cabeça e depressão. Quando eu chegava do trabalho, eu deitava no sofá e ia chorar. E elas me perguntavam por quê. E eu dizia que é porque eu estava muito cansada. E aí foi quando eu resolvi procurar uma ajuda profissional. No ano passado, a Organização Mundial de Saúde decidiu que a síndrome de burnout passará a ser considerada uma doença ocupacional. Mesmo com a classificação internacional, a auxiliar administrativa Liliane Coutinho teve dificuldade para se afastar do trabalho pelo INSS. O que eu pude notar é que os profissionais, os peritos, eles estão preparados para lidar com o afastamento de uma saúde comum, que é quando você chega lá e eles visualmente conseguem ver que é um braço quebrado, uma perna quebrada, mas eles ainda não estão preparados para lidar com a saúde ocupacional, que é o problema mental, que é a saúde mental. Segundo uma associação internacional de pesquisa, prevenção e tratamento do estresse e tensão de trabalhadores, 33 milhões de profissionais no Brasil sofrem com a síndrome de burnout. Muitos passaram a ter a doença após a pandemia do coronavírus. Isso porque a mudança de rotina trouxe incertezas e aumentou o estresse. Quanto maior a pressão, maior a incidência da doença. É o que ocorre com os professores. Trocar o giz e o quadro negro pela tecnologia das teleaulas fez quem ensina ser obrigado a aprender. O trabalho remoto, ele veio muito rápido e não teve tempo dos profissionais aprenderem, ou mesmo tempo para eles assimilarem isso, e estão tendo que lidar com a realidade nova, e muitos têm uma dificuldade muito grande. Muito importante que o Estado ele observe isso, que ele traga uma ajuda ao professor antes de adoecer, traga uma prevenção para isso. Mas nenhuma profissão tem sofrido tanto quanto a daqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Um artigo publicado recentemente na revista Anestesia e Analgesia afirma que a tensão mental sofrida por profissionais da saúde tem feito disparar os casos da síndrome de burnout. Isso faz com que a gente reflita cada vez mais sobre a importância de políticas públicas no campo de atenção à saúde mental do trabalhador e da comunidade em geral, especialmente em termos de prevenção, de promoção e de recuperação daqueles que forem acometidos por transtornos mentais e comportamentais. Não é porque eu estou aqui de batom, cabelo mais ou menos arrumado, a roupa bonita, que eu não estou doente. A dor é aqui e aqui. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Marcelo Valho. Ele é professor e pós-doutor em Direito e publicou um livro sobre o assunto, um livro chamado Síndrome de Burnout e a Responsabilidade do Empregador. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Bom, acompanhamos agora na reportagem a última fala ali da professora, né? Ela chama atenção para essa questão de uma doença quase que silenciosa, né?
mas que deixa marcas profundas. Eu queria que o senhor explicasse quais as orientações que esse trabalhador deve receber da empresa e também quais as responsabilidades da empresa, né? Perfeito. Bom, a síndrome de burnout é também conhecida como um esgotamento profissional. E ela é decorrente de atos inerentes ao trabalho, gera para as pessoas, para os empregados, inúmeros sintomas, né? Sintomas que podem ser físicos, podem ser emocionais, e aqui eu posso destacar dor de cabeça, enxaqueca, fadiga, dor muscular, alergia, posso falar em depressão, ansiedade. O importante aqui é, frente ao empregado, né? Eu digo, o empregado tendo qualquer um desses sintomas, deve buscar ajuda. Ele não pode ficar inerte, ele deve buscar ajuda, porque pode acarretar no final a síndrome de burnout. Com relação ao empregador, como ele assume o risco de sua atividade, ele deve observar os seus empregados e quando houver algum sintoma, né, que seja de burnout, de síndrome de burnout, ele deve tratar o seu empregado como uma pessoa doente. É indispensável ele perceber isso no seu empregado. Agora, quando ele não percebe, isso pode ser enquadrado como um acidente de trabalho, doutor Marcelo? Pode ser, sim, porque se trata de uma doença inerente ao trabalho, é uma síndrome inerente ao trabalho, tá? Isso eu posso dizer, efetivamente, isso está sendo ratificado até pela Organização Mundial da Saúde, que a partir de 2022, ela mudará, né, a classificação internacional das doenças e fala que o burnout é uma, aspas, síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho. Então, quando esse trabalhador volta por um eventual afastamento pelo INSS, ele volta com estabilidade, então? Sim, com relação ao INSS, é uma situação um pouco delicada, porque na maioria das vezes é concedido um benefício, tá, de doença simples e não de auxílio doença acidentário, que é o B91. Se for concedido afastamento por B91, aí pode-se falar em estabilidade. E essa estabilidade decorre da lei previdenciária, que pode ser de 12 meses, ou, levando em consideração o princípio da norma mais favorável, se houver convenção coletiva com uma norma mais favorável, aí prevalece. Pode ser que seja muito maior essa estabilidade. Deve também levar em consideração a incapacidade desse empregado. Bom, esse empregado que não consegue um apoio, não tem um apoio da empresa, ele sofre aquelas questões todas que a gente sabe que pelo estresse, principalmente agora na pandemia, isso tende a piorar. Essa pessoa pode ser indenizada? Pode ser indenizada. Só que, numa eventual ação trabalhista nesse sentido, é indispensável que essa pessoa comprove quais foram esses danos. Tanto danos materiais, como o dano o dano moral, tá? E em algumas oportunidades, é importante falar aqui, dependendo da incapacidade que essa pessoa está, ela pode pedir até pensão mensal vitalícia. São as comprovações? Quais são os documentos? Os documentos, na maioria das vezes, são laudos médicos, são relatórios, normalmente a gente se fala do laudo do psiquiatra, laudo do psicólogo. Isso são documentos indispensáveis numa eventual ação trabalhista em busca de danos morais, danos materiais, pensão mensal vitalícia e eventual estabilidade no emprego. Ok, conversei aqui ao vivo com o professor doutor Marcelo Valho, que tem um livro sobre a síndrome de burnout. Obrigada pela participação, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, boa tarde.